Amém e amém. Tema de hoje: igreja é coisa séria. Vou repetir: igreja é coisa séria. Mateus, por favor, 7:21 e depois Mateus 25:35 e em diante. Mateus 7:21 em diante e depois Mateus 25:35 em diante. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. 25, 35 em diante. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos, prestem atenção na expressão, os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, não faz referência de justos: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E lhes perguntarão, não são os justos: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque nem sempre Jesus alimentou os discípulos com mel, com palavras dóceis, mas, ó Deus, os chamou à responsabilidade para a vida cristã e para fazerem parte, ó Deus, da igreja que Ele mesmo deu a vida, morreu por ela na cruz do Calvário. Ó Deus, também nesta hora alimenta-nos, ó Deus, com a palavra do Senhor. Edifica-nos, balança-nos, ó Deus, para que possamos entender o que Tu queres de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Lá no capítulo 7, a partir do versículo 22, Jesus começa falando aos discípulos, apelando a eles, dizendo: olha só,
Vai chegar um momento que vocês terão que ter a noção de que vocês perderam tempo, que alguns de vocês perderam tempo, que vão pensar na nossa realidade, acordaram cedo, compraram bíblias, ouviram hinos evangélicos, assistiram programas evangélicos, e vai chegar um momento em que vocês vão descobrir que vocês perderam tempo por fazer todas essas coisas. E os discípulos estão olhando para Jesus lá no capítulo 7, e ele diz: porque naquele dia, quando chegar o grande dia, o dia do juízo final, o dia em que todas as nações da terra serão julgadas, então muitos virão, e eu quero dizer a vocês que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então não era gente que nunca tinha ido a uma reunião, que nunca tinha ouvido uma mensagem sobre o reino de Deus. Não eram pessoas que estavam distantes, longe de Jesus, mas ele estava dizendo de gente que estava perto dele, que estava acostumado à convivência social da igreja, de gente que estava acostumado às manifestações do reino de Deus na vida de outras pessoas. Elas eram testemunhas oculares daquilo que Deus estava fazendo. E Jesus disse: eu quero dizer a vocês que vai chegar o dia em que eu vou dizer a vocês que vocês não podem entrar, vocês não fazem parte do reino. E então Jesus disse: muitos naquele dia me dirão, Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, atividade típica da igreja do Senhor Jesus. Em teu nome evangelizamos, atividade típica da igreja. Em teu nome nós anunciamos, profetizamos e expulsamos demônios, atividade típica do reino de Deus. E Jesus disse: mas eu vos direi, eu nunca conheci vocês. Como é que pode alguém estar dominicalmente, ou nas reuniões, até nos lares, no evangelismo, porque evangelizaram em nome de Jesus, nas reuniões proféticas, está presente? Eu acredito até que teu pastores, que em teu nome batizamos, em nome do Senhor nós batizamos. Como que pode Jesus dizer: eu nunca conheci vocês, eu não sei quem vocês são? Nós evangelizamos, eu não sei quem vocês são. Nós profetizamos, eu não conheço vocês. Senhor, em teu nome nós profetizamos. Jesus disse: mas eu não sei quem vocês são. Vocês não fazem parte do reino. Apartai-vos de mim, malditos, é a expressão bíblica, para o fogo eterno, ou para a condenação, em algumas traduções, para a condenação eterna. Naquele dia, muitas pessoas vão descobrir que a igreja é coisa séria, porque essas pessoas a quem Jesus está se referindo, elas estão dentro do grupo, elas caminham junto com o grupo, elas cantam junto com o grupo, ou seja, elas participam da atividade que o grupo realiza em adoração ao Senhor. Mas Jesus disse: eu não conheço, vocês não se converteram, vocês não se entregaram, vocês não foram transformados pelo poder de Deus, o Espírito Santo de Deus não habita em vocês. Andrew Blackwood, fazendo uma mensagem sobre esse texto, ele diz o seguinte: que quando chegarmos aos céus, Jesus há de nos receber, e quando nós nos aproximarmos de Jesus, nós o reconheceremos pelas marcas nas suas mãos. Aliás, as poucas coisas que tem no céu que nós fizemos são as marcas das mãos de Jesus em seus pés. Nada mais lá tem que nós fizemos. Então Jesus nos receberá na visão de Blackwood, e então ele mostrará as suas mãos dizendo: eu sou Jesus, eu morri por você e eu estou aqui para te receber. Então diz Blackwood, e naquele momento ele vai olhar para você, e se ele vir o Espírito Santo em você, então ele dirá a você: pode entrar. Porque a única coisa que você vai chegar lá e você precisa ter é o Espírito Santo
em você no dia que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo veio habitar em você e passou a te conduzir como adorador, como servo do Deus Altíssimo, passou a revelar a você as coisas necessárias e dar a você a influência necessária para você viver a vida cristã. Não são as coisas que nós fazemos, mas são as coisas que Deus faz através de cada um de nós. Não são os batismos que nós realizamos, não são as profecias que nós lançamos, não são as pessoas que nós evangelizamos, porque essas pessoas vão dizer: Senhor, mas nós profetizamos, nós batizamos, nós evangelizamos. E Jesus vai dizer: mas eu não conheço você, eu não sei quem você é. Você não levou a igreja, a vida a sério. Você não entendeu que tinha que se converter. Você não entendeu que tinha que mudar de comportamento. Você não entendeu o que é a igreja, como que você poderia entrar no reino dos céus. E aí vem o capítulo 25, a partir do versículo 35. O 34, ele começa a fazer uma narrativa que vai se repetir no 37, depois no 38 e finalmente no 40. Ele diz: então naqueles dias, quero dizer a vocês que vocês vão chegar lá. E eu quero dizer que aí eu vou dizer a alguns de vocês: eu estive doente e vocês não me visitaram. Eu era peregrino, era estrangeiro, mas vocês não me hospedaram. E eu tive fome, mas vocês não me deram de comer. Eu tive sede, mas vocês não me deram de beber. Então os justos vão perguntar: Senhor, quando foi que nós fizemos estas coisas ao Senhor? Quando foi que nós conseguimos realizar? Ao justo Jesus dirá: quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos. Algumas traduções: aos necessitados. Outras traduções: àqueles que são mais frágeis. Vocês protegeram, vocês guardaram, vocês cuidaram. Quando você se preocupou, os justos dirão: Senhor, quando nós fizemos isto? Ele vai dizer: vocês fizeram, vocês justos fizeram. Quando vocês socorreram alguém, quando vocês derramaram sobre a vida de alguém uma bênção. Gosto de lembrar de uma experiência do Geraldo, da igreja do pastor em São Paulo, da Bethesda em São Paulo, Ricardo Gondim. Ele conta que numa madrugada a igreja saiu, uma madrugada de muito frio em São Paulo, e a igreja saiu para poder socorrer pessoas que estavam dormindo na friagem. E então Geraldo, um diácono da igreja, pegou um cobertor e ele estendeu o cobertor, e quando o cobertor caiu sobre o corpo daquele homem que estava deitado embaixo da marquise, sentindo muito frio, tremendo de frio, ele abriu o olho, olhou para o diácono e ele disse: você é um anjo? E o irmão Geraldo disse: não. Ele disse: você é um anjo. Eu estava morrendo de frio e eu sonhei que Deus ia mandar um anjo para me cobrir com um cobertor, e você apareceu. Você só pode ser o anjo dos meus sonhos. Quando nós fizemos isso, os justos vão perguntar: Jesus, quando vocês levaram a igreja a sério? Quando vocês se preocuparam que a igreja não é cantar, bater palma, não é profetizar, não é evangelizar, mas a igreja é você levar Deus a sério. Tem gente que acha que é muito vir à escola bíblica dominical, vir ao culto pela manhã, voltar à noite. Isso é muita coisa, isso é nada. Porque Jesus está dizendo que nós fomos chamados para levar a igreja a sério. E quando nós começamos a agir no mundo em que nós vivemos, e dentro da igreja, socorrendo aqueles que estão necessitados, Jesus disse: vocês estão fazendo isso a mim. Vocês são justos, porque vocês estão me socorrendo. Vocês entenderam o que é fazer parte do reino de Deus. E aí diz ele: Senhor, outro grupo diz: Senhor,
quando foi que nós não fizemos estas coisas? O Senhor esteve nu, nós não te vestimos. Esse segundo grupo, ele não pergunta quando foi que nós fizemos. O segundo grupo pergunta quando foi que nós não fizemos. Ou seja, a reunião das pessoas que se reúnem para adoração ao Senhor pode ser dividida em dois grupos. O grupo dos que estão fazendo, são o grupo dos justos e o grupo dos não justos. Chegará um tempo, diz o Senhor Jesus, que eles vão se reunir, lá no versículo já 45, eles vão se reunir, e nessa reunião, então é que nós vamos descobrir que se perdemos tempo ou não, se éramos justos ou não. Eu creio que eles estão num contexto de uma seriedade profunda, por isso eles morrem pelo Evangelho. Eles deixam suas redes, deixam a coletoria de impostos e eles partem para pregar o Evangelho. Estão dentro de uma realidade muito distante da nossa, muito diferente talvez da nossa. Mas nem por isso nós estamos impedidos de viver, de comprometermos-nos profundamente com as coisas do reino de Deus, com a igreja. Você imagina se você vem no dia que você quer. Você participa quando você quer. Você não se envolve, não está preocupado com a necessidade do outro irmão, ou até mesmo da pessoa que está do lado de fora. E aí Jesus diz, mas eu não sei quem você é. Jesus, eu sou fulano, eu sou José, eu ia à igreja, eu estava lá toda semana. Não sei. Não sei quem você é. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você não levou a coisa a sério. Você não considerou a igreja com a seriedade que você precisa considerar. Você fez escolhas erradas na sua vida, a vida inteira. Na hora que você tinha que escolher, você sempre escolheu errado. Entre uma partida de futebol e um culto, você escolheu a partida de futebol. Entre uma viagem e uma conferência evangelística, você escolheu sempre a viagem. Sempre que você teve a oportunidade de você escolheu errado. É isso que Jesus está dizendo a esse grupo de pessoas. Jesus está dizendo, vocês não levaram a igreja a sério, por isso tomaram as decisões erradas. Deixaram de fazer aquilo que tinham que fazer. Mas comprometidos com o reino de Deus, vocês não se comprometeram. Deixaram de realizar. Senhor, e agora? 46, e esses irão para o castigo eterno. Porém os justos, vou repetir, porém os justos irão para a vida eterna. Pastor, a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, Paulo escrevendo aos Romanos, e não há mesmo. É isso que Jesus está falando aqui. Todos aqueles que se tornaram justos, se tornaram porque foram justificados em Cristo Jesus. Se você estendeu a mão para fazer algo sem ser justificado por Jesus, Jesus está dizendo, eu não sei quem você é. Quando você vai a um estacionamento, lá tem umas vagas para idosos. E aí você vai e coloca seu carro na vaga de idoso. E aí, quando termina de estacionar, esse mar fala assim, coloca o papel. Eu pego o papel, ali no quebra-sol, plastificado, e coloco em cima do painel. Provavelmente lá pelas tantas vem o guarda, a autoridade responsável pela fiscalização, e ele chega diante do meu carro, ele olha para o carro, olha para o painel. Ele nunca me viu, ele não sabe quem eu sou, mas quando ele olha para o painel, eu estou justificado por estar naquela vaga por causa daquele papel.
Quando você chegar diante de Jesus e Jesus olhar para você, e ele vir o Espírito Santo dentro de você, e ele vai dizer: justificado. Ele foi justificado. Ele levou a igreja a sério. Ele está profundamente comprometido com o reino de Deus. Os justos, a eles Jesus disse: eu vou dizer: bem-vindo, fiéis de meu Pai. Entra no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tudo está pronto, só falta você ter o Espírito Santo de Deus em você. Tudo está preparado. Se chegar lá, você pode ter feito o que você quiser fazer nesta vida. Mas se chegar lá sem ser justificado por Jesus, ele simplesmente diz: então a esses direi: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu costumo brincar perguntando: quando você morrer e você chegar no céu, e Jesus olhar para você, você quer uma frase que começa com A ou com B? Aí você pode dizer: depende. Não depende. Você quer uma frase que comece com A ou com B? Com A ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E com B ele vai dizer: bem-vindo, fiéis do meu Pai. Quem quer uma frase com B, diga amém. Ah, bom, que bom. Isso só acontecerá se você for justificado por Cristo. A justificação colocou Jesus no seu lugar, o Espírito Santo em você, para identificar que Jesus morreu por você e você reconhece a morte dele. É a expiação dos nossos pecados. Ele expiou, ele apagou os nossos pecados. E nós fomos colocados numa posição privilegiada. Por isso ele chama este grupo de justos. Eles são os justos. Eles foram justificados por Jesus. Leve a igreja, a vida cristã a sério, para que não chegue no último dia, você venha descobrir que você perdeu tempo. Evangelize, ore, mas tudo isso em nome de Jesus. Contribua, oferte, interceda permanentemente, profetize, mas faça tudo isso em nome de Jesus. Porque eles disseram: mas sempre nós fizemos isto em teu nome. Imagina alguém que ora em nome, encerra a oração em nome de Jesus e a oração dele nunca chegou ao céu. Mas em teu nome nós oramos. Jesus disse: eu sei, mas nunca chegou uma oração sua. Nós oramos em teu nome, eu sei, mas eu não sei quem você é. Nunca chegou uma oração sua. Mas eu evangelizei em teu nome. Jesus vai dizer: eu sei, mas eu nunca ouvi falar de você. Em teu nome nós expulsamos demônios. Eu sei, mas eu nunca ouvi falar de você. A diferença está se você tem o Espírito Santo. Você foi justificado. Salvação está dividida em 4 estágios para a gente fechar: justificação, regeneração, santificação e glorificação. Salvação, justificação, regeneração, santificação e glorificação. No dia que você aceita de verdade Jesus, você é justificado e regenerado de uma vez só. Por que é justificado? Agora você pode entrar na presença de Deus, porque você foi justificado por Jesus. Paulo diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Ou seja, eu fui justificado, tudo foi apagado, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas no mesmo momento em que você é justificado, você também é regenerado, senão você volta para o mundo, vai viver no mundo. Então você tem que ser justificado e regenerado ao mesmo tempo.
E agora? Eu fui justificado, estou regenerado. Agora eu vou viver a terceira fase, que é a santificação. Santificação hoje, amanhã, depois da manhã, depois. Santificar, a palavra significa separar. Isso mesmo. Holy, pneumas, o Espírito Santo, o Espírito separado. No grego, é o Espírito separado. Eu vou ser separado. Jesus, orando pelos discípulos, disse: Pai, peço que não os tire do mundo. Eles estão no mundo, mas eles do mundo não são. Eles foram separados, eles estão ali no meio, mas eles não são do mundo. Então a gente vai viver a santificação. Até um dia maravilhoso, como a escritora italiana Maria Helena, que prefaciou a capa do livro de Leonardo Boff, ela diz sobre a morte: eu espero a morte como quem espera o namorado. Não sei quando virá, mas andaremos de braços dados, porque eu espero a morte como quem espera o namorado. Andaremos lado a lado, porque eu espero a morte como quem espera o namorado. Jesus está falando exatamente da gente viver e a vida findar, e a gente ouvir: bem-vindos, fiéis de meu Pai. Senão tudo será perdido. Todas as reuniões, toda conversa, tudo estará perdido se não levarmos a vida cristã a sério. E vida cristã a sério é o Espírito Santo de Deus em nós.